fixado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. O regime no Brasil teve seu início com o movimento militar em 1964, resultando no afastamento do presidente da República, João Goulart, e tomando o poder o Marechal Castelo Branco. Este golpe de Estado instituiu no país um regime militar, que durou até a eleição de Tancredo Neves em 1985. Artigo 5º. A suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em suspensão do direito de votar e ser votado nas eleições sindicais, proibição de atividades ou manifestações sobre assunto de natureza política e aplicação, quando necessário, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares de domicílio determinado. Artigo 10º. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crime político contra a segurança nacional, a ordem econômica social e a economia popular. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Ô pai, o que é nacionalismo, hein? Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo para você. Olha, o nacionalismo não é apenas cumprir os deveres cívicos para com a pátria. O nacionalismo é um conjunto de ideias, meu filho, para ação política, econômica e social, visando preservar o interesse da nação. Sei. É o fortalecimento da nossa economia, o uso das nossas riquezas em benefício de todos nós brasileiros. Entendeu agora o que é nacionalismo? Uhum. Um nacionalismo altivo, equilibrado e justo é instrumento de governo. Este é um país que vai para frente. A vitória da seleção brasileira na Copa de 1970 fez com que as propagandas exaltassem o nacionalismo brasileiro nas rádios e televisões. Além disso, incentivou a população a acreditar que a ditadura estaria proporcionando avanço no Brasil, a exemplo do futebol. Em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. José Hinaldo, hoje eu tenho 73 anos de idade. Na época de 1965 eu fui para o quartel no Recife, na época eu morava no interior, tinha 18 anos, aí fui servir o exército, aí servi durante 9 meses e 15 dias como recruta no 14º Batalhão de Infantaria, no 14RI Socorro, Jabotão dos Guararapes, e fui licenciado. E teve várias coisas que torturavam os militares, tudo, os comunistas militares torturavam, mas eu não cheguei a presenciar, ver, era só comentário. Agora que houve, talvez houve, né? Mas eu não sei dizer se foi verdade, e eu também não vi, só vi comentário.
A censura era usada como meio de controle social, era executada pelo CONTEL e proibia a divulgação de filmes, reportagens, fotos e outros que mostrassem oposição ao regime. Essa repressão silenciou inúmeras torturas que eram feitas diariamente. Entre 1968 e 1978, mais de 600 filmes e 500 peças teatrais foram censuradas. Alguns jornais, quando tinham suas notícias reprovadas, colocavam receitas e trechos de obras literárias como forma de protesto. Que era jornalista, ele era a favor do comunismo, só via correndo, escondendo-se, a polícia atrás, a federal atrás, e ele se escondendo, né? Porque tinha medo de ser preso, porque se pegasse ele era preso. E então ele sempre se escondia. Em 1969, os militares iniciaram o chamado Milagre Econômico Brasileiro, mais conhecido como Anos de Chumbo. Nessa época, houve um excesso de preocupação com as obras públicas e a economia com a intenção de passar uma impressão de progressão do país. Foram construídas a Ponte Rio-Niterói, a Rodovia Transamazônica e a Hidrelétrica de Itaipu. Porém, essa situação ocasionou grandes dívidas prejudiciais ao Brasil. Tudo isso fez com que ainda mais pessoas passassem a acreditar que tudo estava indo bem, ignorando mais uma vez as torturas e repressões. Os principais lugares de tortura e repressão surgiu em 1969 e se chamava Operação Bandeirantes. Era camuflado e escondido por uma delegacia que impedia que as pessoas da rua vissem os presos políticos chegando. Nesse lugar, mais de 50 pessoas morreram sendo torturadas por militares. Posteriormente foi chamado de doicode e era a etapa antecedente ao DOPS, onde os presos seriam colocados na lista oficial do Estado e depois transferidos aos presídios Tiradentes e julgados. Há relatos de moradores de casa vizinha que ouviam barulhos de gritos e pedidos de socorro dos presos políticos. Estes chegavam por um portão dos fundos e eram obrigados a se despir, começando a tortura psicológica antes mesmo de chegarem às celas. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Afasta de mim esse... Vladimir Herzog foi um jornalista, professor e dramaturgo brasileiro. Foi um dos casos de tortura mais famosos do regime militar de 1964. Em 25 de outubro de 1975, sua morte foi forjada e justificada como suicídio. Porém, claramente foi um assassinato devido à posição em que foi encontrado. Na noite de sua morte, o fotógrafo foi autorizado a tirar apenas 2 fotos a partir da porta para que não descobrissem a farsa. Que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento na arquibancada. A Lei de Anistia de 1979 concede anistia a todos que no período de 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979 cometeram um crime político ou conexo com estes. Muitos ex-presos políticos defendem que essa lei de anistia é falha, uma vez que promove o esquecimento e silencia um período de muito sofrimento e dor. A Lei de Anistia brasileira é inspirada e baseada na Lei de Anistia Espanhola de 1977, que perdoa crimes cometidos durante os 36 anos de ditadura do general Francisco Franco. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, vai abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta cuca dos bêbados do centro da cidade. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno.